Gravação. Novamente, boa tarde. Sou o professor Nascimento. Eu estou coordenando o projeto de ensino Produção Textual. A ideia do projeto de ensino é auxiliar os ingressantes do curso de Engenharia Civil para que eles possam produzir, né, seus textos acadêmicos com mais facilidade do que, porventura, pode ter ocorrido nos anos anteriores. Essa é uma exigência das novas diretrizes curriculares para os cursos de engenharia em geral, e, devido a isso, né, ele prevê uma estrutura de atividades. Nós vamos ter um acolhimento, que é hoje, conforme a programação e consta lá no Seguir Eventos, nós vamos ter outras 3 oficinas. Nós vamos ter esse momento síncrono, né, onde vocês podem, né, após a minha apresentação, fazer comentários, seja pelo microfone ou pelo chat, conforme vocês se sentirem mais à vontade, como também podem me passar e-mail, né? Lá no Seguir Eventos está informado meu e-mail. Após esse momento síncrono, né, que vai durar em média 60 minutos, vai ser disponibilizado um link no chat que vocês devem acessar, preencher. Não é necessário preencher hoje, porque lá há uma atividade que é para computar o momento não síncrono deste nosso acolhimento. E, após o prazo, eu vou dar um feedback em relação à atividade que vocês têm, porventura, venham a fazer lá. Não é obrigatório fazer a atividade. Somente aqueles que desejarem certificação desse encontro precisam fazer a atividade. Eu reforço que é interessante vocês tentarem, porque é uma experiência que pode ajudar no processo de aprendizagem de vocês. Bom, as siglas em SAM, como eu citei, significa Sistema de Acolhimento e Nivelamento. Ele é ligado à Faculdade de Engenharia Civil do Instituto de Geociências e Engenharias, do qual eu sou professor. Um pouquinho do meu currículo, né? Eu sou doutor em Engenharia Civil, eu doutorei esse ano, um pouco antes da suspensão das atividades. Eu sou mestre em Engenharia de Produção, eu sou mestre em Engenharia Civil, né, na área de materiais e componentes de construção, e em produção eu sou da área de pesquisa operacional, eu estudo processos e projetos. Tenho MBA em gerenciamento de projetos, tenho especialização em ordenamento territorial urbano, e versa muito sobre aquelas atividades que eu faço na instituição. Pesquiso sobre urbanismo, pesquiso sobre administração, e tento linkar isso a partir de uma visão gerencial. De graduação, né, eu sou engenheiro civil, e sou engenheiro de segurança no trabalho, e eu seria geólogo este final de ano, mas não sei mais se eu serei. Não sei quando eu serei, talvez 2021. Este projeto conta com um monitor, o acadêmico Sérgio Pantoja Cruz, está aí com vocês no chat, né? Vocês também podem contar com o apoio dele para ter mais informações, para tirar dúvidas. Ele vai estar monitorando o chat aí, e após o encontro síncrono, né, dependendo de demandas, vocês podem procurar ele para tirar dúvidas também. Ele vai estar me apoiando nesses próximos 3 meses na execução desse projeto. Bom, eu estou líder dos 2 grupos de pesquisa ligados à Faculdade de Engenharia Civil. Eu sou líder do grupo de pesquisa em Tecnologia do Ambiente Construído, e eu sou líder desse grupo de pesquisa, o GPGG, ligado à Geodiversidade e Geoconservação, em convênio com a Faculdade de Geologia. Então, são 2 possibilidades, primeiramente, que existem na Faculdade de Engenharia Civil para atuar com pesquisa. Vocês são livres para adentrar em todos os grupos que, porventura, possam existir cadastrados na plataforma, né, do CNPq. Estes são aqueles que estão sediados na Faculdade de Engenharia Civil, né, são mais proximais a vocês. Porventura, isso pode significar um acesso mais fácil a estes grupos. No caso aqui do GETAC, ele se dedica a pesquisas na área
de engenharia urbana, engenharia ambiental, geotecnia ambiental, materiais e componentes de construção, gerenciamento de obras e programação. O GPGG, ele lida com questões voltadas para a geologia urbana, a geoeducação, a geodiversidade. Talvez vocês tenham acompanhado que no caso do GETAC, possui o canal no YouTube, que costuma chamar especialistas para dialogar sobre temas que envolvam a área de engenharia, que estejam em voga para aplicações em pesquisas aqui na região, enquanto o GPGG possui um perfil no Instagram e faz produção de microlearning, como também faz produção de lives para popularizar alguns termos técnicos muito ligados à pesquisa na área da geodiversidade. Agora, para começar a nossa atividade, eu gostaria que vocês lessem este fragmento. Não é a história inteira. A história inteira é constituída por 4 quadrinhos. Eu trouxe apenas, por hora, 2. Eu gostaria que vocês lessem este quadrinho e descrevessem de forma bem sucinta o que vocês entendem que está acontecendo. Né? Se vocês fossem descrever para alguém essas 2 cenas, como vocês contariam? São 16 e 8, então eu vou aprazar para vocês uns 1 minuto, né? Porque é jogo rápido, você olhar a imagem e descrever o que você acha dela. Se você tivesse que contar para alguém que você está vendo nessa imagem, o que você contaria sobre ela? Bom, passou minuto, né? Já recebi aqui no chat algumas respostas, né? Lucas comentou, a Ana Costa comentou, né? Então, nós vamos seguir com a apresentação e daqui a pouco nós vamos voltar sobre essa questão, né? O que eu queria com essa descrição. Uma reflexão que a gente precisa fazer quando a gente pensa em produção textual é o objetivo que se tem com a escrita acadêmica. O que se espera quando a gente produz um texto? Qual é a ideia? O que perpassa? Qual é o nosso intuito quando a gente resolve fazer um texto acadêmico? Eu peço que vocês observem essa manchete.
que eu fiz questão de retirar do jornal de hoje, do G1. Assaltante é baleado após roubar a moto de mulher em Belém. A chamada maior e há um subtítulo, né? O caso aconteceu nesta sexta-feira no bairro de Nazaré, em Belém. O título expressa um acontecimento, né? Alguém, no caso uma mulher, sofreu um assalto, né? E este assaltante foi baleado. Não sabemos quem baleou ele. Não sabemos se esse assaltante tinha comparsas. Não sabemos se ele sobreviveu. Não sabemos se ele foi preso. Não sabemos se a moto foi devolvida. Mas sabemos que ocorreu um assalto. Então percebam que há uma série de questões, mas isso pode ser até um recurso dentro da linguagem. Afinal de contas, as matérias se propõem a ideia que você acesse a matéria, é uma chamada, o título. Que você vá e efetue a leitura do título, se interesse pela matéria, abra a matéria para lê-la na íntegra e para obter essas informações. Pelo menos este é o principal raciocínio de um texto jornalístico. Quando a gente passa para um texto científico, há uma série de outras questões. Em geral, o título costuma ser maior. E pelo título, eu já consigo ter uma ideia daquilo que foi feito. Quando eu observo esse título, eu já consigo identificar qual foi a técnica, em que contexto, com que intuito, qual era a amostragem e qual era a localização. O título do título acadêmico já me dá uma noção geral do que eu vou encontrar naquele trabalho, para ver se me interessa sobre ele. Então, já começa a existir algumas distinções. Ambos os elementos são periódicos. O jornal publica matérias com uma certa frequência, a revista científica publica matérias com uma certa frequência. Frequências distintas, porém periódicas. Contudo, elas têm uma linguagem, por vezes, diferente. E aí que reside algumas distinções que podem ser identificadas na escrita acadêmica. Para que a gente consiga identificar essas principais diferenças, é interessante nós seguirmos uma estrutura de raciocínio. A que eu costumo adotar é a do Dittel, Felipe Dittel, em que ele coloca 4 perguntas que a gente pode se fazer para tentar verificar como nós vamos conduzir o nosso processo de escrita. A primeira questão que ele aponta é o que se pretende, né? O que pretendo com esse texto? Considerando que a escrita é uma ação e uma ação tem um propósito, o que exatamente eu pretendo? Quando eu escrevo uma matéria jornalística, eu pretendo informar. Quando eu escrevo um artigo científico, será que eu apenas pretendo informar? Eu pretendo informar e mais o quê? Quem é o meu destinatário? Quando eu escrevo um artigo, ele está direcionado a um público geral, ele está direcionado a um corpo de especialistas. Que informações devo transmitir para atingir meu objetivo? E aqui perpassa muito sobre que elementos são necessários que eu coloque ou não no meu artigo. Será que eu preciso colocar toda uma revisão do que já foi publicado sobre um dado assunto? Será que eu preciso dizer só o que foi publicado nos últimos 5 anos para saberem um contexto daquilo que eu estou falando? Será que eu preciso colocar uma informação lá de 1904 para falar sobre algo que está acontecendo em 2020? São reflexões que eu preciso fazer no processo de produção da minha escrita, a partir daquilo que eu
pretendo com ela. Uma vez que eu decido o que eu pretendo, a quem eu me destino e que objetivo eu quero alcançar com isso que eu estou escrevendo, eu posso partir para a organização das informações. Na minha experiência aqui na instituição, né, desde 2015, corrigindo trabalhos acadêmicos, eu percebo que há uma inversão dessa sequência. Primeiro é decidido a organização. Se pega a introdução e diz, fulano, você vai fazer a introdução. Depois, Beltrano, você vai fazer o método. Coleguinha, você vai fazer resultados e discussões. E aquele que geralmente é um pouco mais introspectivo, se manifesta pouco nas reuniões de equipe, é o que fica responsável pela conclusão. Então, depois que fatiam as tarefas do artigo, decidem qual é o objetivo. Uma vez que decidem o objetivo, né, definem qual vai ser o método. Depois que definem qual vai ser o método, se decide como vai analisar os resultados. Há uma completa inversão, né? E na minha experiência, essa inversão não é bem sucedida. O que o Dittel fez não é uma fórmula mágica. É possível, sim, produzir um artigo nesse caminho inverso. Contudo, ele exige uma série de competências e habilidades que, porventura, demandam mais know-how e repertório informacional para conseguir desenvolver. E é por isso que eu gosto da estratégia aqui do Dittel, porque ela é bem simples. O que pretendo com esse texto? Pretendo evidenciar que há demanda de pesquisa sobre a área da geodiversidade. Quem é meu destinatário? Público geral. Logo, isso influencia na minha linguagem. Logo, isso influencia em que termos técnicos vão ter que ser explicados. O que informações devo transmitir para atingir meu objetivo? Esclarecer quais são os termos técnicos que a gente usa nas pesquisas sobre geodiversidade. Como eu devo organizar essas informações? Eu vou mostrar um histórico sobre como esses conceitos foram produzidos a partir de um método, né, que me permita ver se houve ou não evolução da construção conceitual da área, né? Ou não, né? Isso hipoteticamente falando. Aqui no chat, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir escrevendo para que eu saiba, né, se vocês estão com dúvidas ou não, que o Sérgio, né, vai ler essas dúvidas e falar aí ao microfone, caso vocês não possam. Certo? Vão falando aí, porque quando eu estou lá na apresentação, eu não enxergo o chat, certo? Como há um silêncio, eu vou seguir como se não houvessem dúvidas. Reforçando o que eu pretendo, a quem eu me destino, qual é o meu objetivo, como vou organizar as informações. Numa estrutura mais macro, quando eu vou partir para a redação do artigo, em geral, eu tenho uma hipótese. Algo que eu quero. E quando eu penso no que eu pretendo com o artigo, em geral, no contexto da engenharia, ou nós queremos evidenciar um problema, ou nós queremos propor uma solução para um problema. Existem casos mais específicos, onde a gente quer mostrar como está a evolução do conhecimento sobre um tema, quando a gente quer refutar uma certa informação técnica. Mas, em geral, em nível de graduação, nós estamos propondo soluções, ou a gente quer evidenciar que um problema existe e alguém deve buscar soluções para ele. E, a partir disso, a gente constrói uma hipótese. A gente cria um raciocínio sobre uma ideia que é verídica ou não. Né? E, a partir disso, a gente traça o objetivo do nosso artigo. Para que nós possamos alcançar o nosso objetivo,
nós definimos um método. E a partir dessa dessa definição do método, que vai ter que, obviamente, ter coerência com o meu objetivo e com a minha hipótese, porventura posso chegar aos resultados. Eu defino uma hipótese, né? Considerando o processo de revisão dos planos diretores na Amazônia, que isso se dá a partir da redemocratização de maneira mais democrática, onde é permitido, por exemplo, a manifestação dos movimentos sociais, acredita-se que isso torna possível que pautas dos movimentos sociais sejam incluídas nos planos diretores. A audiência pública é uma ferramenta que possibilita a participação social. Essa é a minha hipótese. A audiência pública é uma ferramenta que possibilita a participação social. Meu objetivo de pesquisa: verificar se de fato a audiência pública é uma garantia que pautas dos movimentos sociais sejam inclusas no plano diretor. E perceba, eu parto da hipótese que, por existir audiência, os movimentos sociais são atendidos. Mas eu vou verificar se essa hipótese é verdadeira. Então, meu objetivo é avaliar isso. Obviamente, vou precisar fazer um recorte. Movimentos sociais são muitos. Então, eu posso pensar nos movimentos sociais ligados à acessibilidade. Como método, eu posso fazer análise de conteúdo, verificar na produção material dos textos, das leis e dos instrumentos, se de fato aquilo que é pontuado pelos movimentos sociais ligados à acessibilidade, de fato se converteram em dispositivos desses textos. Faço a minha análise de conteúdo e chego ao resultado, se de fato as pautas que eles demandaram foram ou não inclusas. E aí eu verifico se a minha hipótese é verdadeira. Se o fato de ter sido aberta uma audiência pública e os movimentos sociais terem se manifestados significou que as suas pautas entrassem no plano diretor. Pode ser que eu verifique que não. O fato de existir audiência pública não significa que as pautas vão entrar no plano diretor. Ou eu posso verificar que sim, nesse estudo de caso, no contexto daquele local que eu estou estudando, isso aconteceu. Publico. Outros pesquisadores vão verificar se no contexto em que eles atuam, isso também aconteceu. E a partir dessas sequências de estudos de caso, alguém pode se propor a fazer uma generalização, dizendo, olha, desses 34 estudos de caso, eu percebi que há uma tendência. Quando a situação se configura dessa exata maneira, é mais possível que as pautas sejam atendidas. E assim se estrutura a ideia. É preciso ter em mente também que a análise desses resultados vai depender muito das teorias que a gente utilize. Então, é muito importante que haja, no início do curso, uma visão bem integrativa das matérias do núcleo básico. Que se compreenda que lá em Introdução em Engenharia, você vai ter contato com os corpos de ciências que compõem, né, o conhecimento técnico da engenharia. Que em comunicação, você vai passar por essas questões da produção textual. Que em metodologia científica, este raciocínio dessa forma de produzir conhecimento vai ser perpassada com vocês. E isso vai ter que ser feito de forma integrada para gerar um texto acadêmico. Então, não dá para visualizar metodologia científica apenas como aquela disciplina que ensina a norma. Na verdade, é uma disciplina que ensina este raciocínio aqui. Vocês precisam ter em mente este raciocínio básico, que, porventura, posteriormente, ele pode ser aprimorado, pode evoluir, outros elementos intermediários podem vir a surgir aqui, detalhamentos sobre estes elementos podem ser definidos, mas esse raciocínio
geral e básico precisa ser internalizado, para que assim se parta para a produção textual. Deixa eu verificar aqui, vocês estão caladinhos, então vamos seguindo. Que forma que se materializa os textos na produção acadêmica? Nós temos, primeiramente, relatórios, as famosas resenhas, os artigos e os textos técnicos, como, por exemplo, um laudo técnico, um parecer técnico. Em geral, são esses 4 tipos de documentos que vão ser produzidos no decorrer do curso. O relatório, que vai, como o nome diz, relatar um certo procedimento e possui norma técnica especificando quais são os elementos mínimos que ele deve conter. A resenha, que pode ser de 4 tipos, que também dispõe de norma técnica especificando como ela deve ser construída. Os artigos científicos, que podem ser tanto resumos expandidos como artigos completos, que possuem normas técnicas quanto à formatação, mas, assim, as revistas costumam ter suas próprias padronizações, mas é sempre bom consultar a NBR para verificar se a gente está fazendo a redação da forma conforme ela expressa. Na Faculdade de Engenharia Civil, por questões do nosso projeto pedagógico, nós seguimos a ABNT. Então, a monografia final de curso, os relatórios de práticas, das práticas integradas 1, 2 e 3, eles são construídos de acordo com a ABNT. Então, verifiquem. Não se confiem em, eu acessei um aplicativo muito bom esse aplicativo. Eu coloco aqui a minha resenha e ele já deixa no padrão ABNT. Eu coloco aqui meu relatório, ele já deixa no padrão. Leia a norma. Então, futuros engenheiros tenham ciência que a vida vai ser sobre ler norma e verificar se você está executando de acordo ou não. Quando a gente discorda da norma, a gente escreve um artigo documentando que aquele determinado dispositivo é incongruente com a realidade ou não apresenta um desempenho tão bom. Depois que a gente publica esse artigo, a gente submete ele à apreciação da ABNT, pede para fazer parte do comitê de revisão que se propõe a revisar a norma. A gente não simplesmente pega e diz, essa norma não serve, não vou seguir. Não é assim que funciona na engenharia. Então, tenham em mente que vocês vão ter que desenvolver o hábito da leitura da norma. Nem sempre são textos agradáveis de ler. Por vezes faltam algumas ilustrações, por vezes alguns trechos não são tão precisos. E aí vem toda aquela série de cursos de extensões que nós acabamos fazendo para conseguir entender melhor a norma a partir de pessoas que já tenham conseguido entender ela melhor do que a gente. Bom, uma vez que eu queira produzir um desses 4 elementos, eu preciso partir para esse raciocínio de como é que nós fazemos a produção textual. E eu quero começar mudando um pouco a cultura organizacional que vocês vão entrar. Lembra daquele raciocínio do Gitel? Eu preciso ter em mente o que eu pretendo me comunicar, com quem eu pretendo me comunicar, o que eu pretendo alcançar com isso, né? E a estrutura. Então, tenham em mente que, por mais que eu tenha relatado esses 4 elementos, a comunicação é muito mais do que esses 4 elementos. Quando a gente escreve um e-mail, ele materializa um processo comunicacional. E se você está fazendo ele dentro de um circuito formal, é super importante que você faça de acordo com as normas e expresse, neste momento, as suas competências ligadas à comunicação. Lembre que as DCNs estão aí, né? Toda a relação acadêmica é sobre aprendizagem. Então, tentem, a partir de hoje, caso vocês ainda façam isso, sempre pôr assunto no e-mail. Sempre ponham assunto no e-mail. Sempre usem
um pronome de tratamento no e-mail, eles existem para ser utilizados. Sempre assinem o e-mail para que você possa ser identificado. Nem sempre você faz uso de e-mails que permitem a sua imediata identificação. E se eu não sei quem você é, eu não sei o que você quer, e você me passa uma questão genérica, fica muito difícil que a comunicação se interceda. E por que eu gosto de trazer o exemplo do e-mail? Porque grande parte das nossas condutas se faz pelo hábito. Se eu não crio um hábito da minha comunicação geral ter organização e estrutura, eu acabo carregando isso para a minha prática de produção textual. Lembrem que a vida é muitas vezes sobre hábito. Então, se eu já tenho a tendência de me comunicar de uma maneira precária, eu acabo levando essa precariedade para os meus textos acadêmicos. Então, não façam isso. Desde as primeiras manifestações de comunicação na universidade, prezem por uma estrutura mínima de informações que permita a identificação de vocês daquilo que vocês querem. Lembre da estrutura do Auditel. O que eu pretendo, qual é o meu objetivo, o que eu quero alcançar. É muito importante esse tipo de manifestação de comunicação. Olhando aqui de novo o chat. Tudo quietinho, então ok. Trouxe agora para a gente conversar alguns exemplos para ajudar a compreender aquilo que eu não devo fazer, né? Quando eu aprendi a passar e-mail, já sei que eu ponho meu nome, ponho o assunto, porque eu tenho muito em mente o que eu quero alcançar com essa comunicação. Tenho em mente a quem ela se destina, para saber exatamente que pronome eu devo usar nessa comunicação. Vou trazer aqui alguns exemplos que podem nortear alguns erros que são muito comuns, que vocês podem já evitar esse tipo de erros na produção desses documentos, que porventura, nos próximos 5 anos de curso, vocês vão produzir bastante esses documentos. Então, estes erros aqui eu escolhi em particular porque eles são os que eu mais identifico nos trabalhos acadêmicos. E achei interessante falar sobre eles no acolhimento, para dar maiores chances de vocês não cometerem estes equívocos na execução desses trabalhos quando estiverem fazendo as suas produções textuais. Notem um extrato. Eu estou lá corrigindo o texto e eu olho um conceito, né? Unidades cronoestratigráficas correspondem a conjuntos elementares de rochas que podem ser ou não estratificadas, constituídas durante determinados intervalos de tempo. Lá nas práticas integradas, na 1 principalmente, vocês fazem um relatório. Em geral, um dos itens é fazer um resumo sobre a geologia local da área que vocês vão viajar para fazer alguma demanda de pesquisa. E, no resumo, vocês vão consultar publicações. Se vocês não criaram o conceito, ele foi criado por alguém. E é muito interessante que a gente cite de quem é este conceito. Todas as vezes que eu leio um conceito, eu me faço 2 perguntas. A. Esse conceito foi criado pelo autor? B. Partindo do pressuposto que ele não criou este conceito, quem o criou? No caso de unidades cronoestratigráficas, de antemão eu sei que quem criou foi um determinado autor e publicou isso lá em 86. Logo, quando eu leio esse extrato e não noto o nome deste autor, eu sei que isso aqui é um plágio. Porque eu sei que deveria ter a menção ao Settembrino Petri, et al. 1986, porque ele, junto aos seus colaboradores, definiu esse conceito que se utiliza até hoje. E note
Você pode modificar as palavras, né? Pode substituir rocha por pedra, pode substituir conjuntos por grupos, pode substituir intervalos de tempo por prazos, pode substituir principalmente por majoritariamente. Isso não faz com que não seja plágio. Você está só parafraseando. Parafrasear não quer dizer que você está produzindo um texto. Você está só reescrevendo a ideia que é de outra pessoa. E se a ideia é de outra pessoa, ela precisa ser citada. Então, um dos primeiros equívocos que eu mais encontro é a questão de utilizar conceitos, dados e informações sem que seja citado o autor ou os autores. Mas existe aquele momento onde eles são citados. Pego esse outro extrato aqui. No que tange aos recursos hídricos, mais de 20% da região amazônica pode ser considerada área úmida. Primeira informação. 20% da região amazônica pode ser considerada área úmida. Composta por diferentes formas de corpos d'água que formam um plano topográfico. Segunda informação. Primeira informação versa sobre uma porcentagem da região como um todo que pode ser considerada área úmida. É sinal que os outros 80% é considerado outra coisa. Isso é uma questão climática. A segunda informação atrela uma questão geomorfológica, topográfica, né? O plano topográfico singular como extensivo conjunto de áreas de transição entre o ambiente aquático e terra firme. E eu noto que está entre aspas. Se eu coloco algo entre aspas no texto acadêmico, eu entendo que isso é uma citação direta. Eu tirei do texto do autor e coloquei exatamente igual como ele disse. Mas se eu faço citação direta, eu preciso colocar não só o ano, eu consigo colocar a página. Só que isso daí é a BNT. Se atentem a um outro aspecto. Eu tenho a informação A sobre a porcentagem da região amazônica que pode ser considerada úmida, e eu tenho uma espécime de classificação ambiental relacionada à topografia. E foi dito que isso é conforme ao Alberto e as pessoas que trabalharam com ele. Eu paro e penso a seguinte coisa. São duas informações que são complementares, mas não exatamente são do mesmo corpo de ciência. Uma versa sobre clima, a outra versa sobre paisagem. Paisagem e clima estão intimamente relacionadas, mas, em geral, eu demando de uma série de técnicas específicas para chegar a resultados sobre elas. Então, este Alberto, além de fazer estudos paisagísticos, geomorfológicos e topográficos, ele fez estudos climatológicos e chegou a essas duas informações. Que a pessoa que escreveu esse texto supostamente leu, trouxe para o seu trabalho para fundamentar algum argumento, por isso citou. Toda citação tem um propósito. O propósito é fundamentar o argumento. Mas eu acho esquisito, porque lá quando eu estudei na minha faculdade, eu recordo de que quem fez esse estudo não foi este Alberto, né? Quem pegou e fez essa relação sobre a quantidade de área da Amazônia úmida foi outra pessoa. Mas vamos atrás deste Alberto. Afinal de contas, uma das vantagens da rede mundial de computadores é que grande parte do material, hoje em dia consultado, está na rede. E eu vou me ater agora, para simplificar para vocês, a esse primeiro grupo de informação. Mais de 20% da região amazônica pode ser considerada área úmida. Refletindo sobre isso, eu recordo do trabalho do Wolfgang Tschunk,
né? Um alemão lá do Instituto Max Planck, que estudou limnologia por anos aqui na Amazônia e que publicou um capítulo de livro em um livro que ele editou com outros autores no início do século XXI, que permitiu, a partir de um amplo estudo da Amazônia Central, dos ecossistemas da Amazônia Central, chegar a essa classificação. Mas a minha memória pode falhar, né? Então, vamos atrás do texto que ele citou. Vamos atrás do Alberto 2010 e verificar como este Alberto 2010 obteve essa informação, que a minha memória diz que é de Junk 2000. Então, eu vou lá no texto do Alberto e eu verifico uma coisa. O Alberto, na verdade, é Val. Alberto Val. Quando nós fazemos citação indireta, a gente pega o nome de citação, que, em geral, é o último sobrenome ou o sobrenome composto. Por exemplo, no meu caso, né, todo mundo me conhece como professor Nascimento, mas meu nome de citação é o nome composto que eu tenho depois, Passos de Oliveira, né? Mas aqui no caso do Val, né, ele tem só um nome, então seria Val et al. 2010. É um errinho, não tão grave, que tem a ver com a BNT, mas é um errinho. Então eu vou aqui ler o capítulo do Val e seus colaboradores. Quando eu leio, eu percebo que o Val diz que mais de 20% da região amazônica pode ser considerada área úmida. E ele diz que essa informação é do Junk. O que isso significa? Que o Val e seus colaboradores leu o trabalho que eu lembro e citaram este dado. Logo, quando eu estou fazendo a produção textual e eu me deparo com a situação, eu tenho que ter a seguinte estratégia. Se eu acho algo interessante num trabalho, e isso não é do autor deste trabalho que eu estou lendo, eu tenho que ir atrás daquilo que ele citou, para que eu possa citar também, se eu achei interessante e relevante para o meu trabalho. Então, no caso daquele 20%, ele não é do Val ou do Alberto et al. 2010, como foi dito. Ele é do Junk. O próprio texto do Alberto Val expressa isso. Então, eu precisava ter ido lá ler o texto do Junk. Quando eu vou pensar na citação, eu preciso ter em mente que existe um formato pela BNT. O Val, os seus colaboradores, o título do capítulo e, né, o nome do livro em que esse capítulo faz parte. Só que eu tenho que ter em mente que esta informação não é daqui. O Val e seus colaboradores não produziram esse estudo. Foi o Junk. Logo, aquilo ali é um plágio. É uma espécie de plágio. Você tentou referenciar, mas você não referenciou corretamente. Você está apropriando a ideia de alguém e não dizendo que a ideia, ou no caso ali, o dado, né, posteriormente convertido em informação, e você não deu a acreditação correta. Esta informação, mais de 20% da região amazônica pode ser considerada área úmida, na verdade, é do Junk 2000. Teria que se ler o capítulo do livro do Junk, que porventura o Alberto Val e seus colaboradores leram em 2010 para chegar nessa informação. Agora eu peço, né, pegando o capítulo original lá do Val e seus colaboradores, e a gente tá aqui, olha, o Junk. Pegue aquela história sobre o plano topográfico singular com um ostensivo conjunto de áreas de transição entre ambiente aquático e terra firme. Esse, particularmente, é interessante. O Scioli é considerado o pai da limnologia amazônica. Durante a Segunda Guerra foi preso, né? Curiosidade
notapad de lista telefônica. E apesar de ter sido preso, acusado, né, no campo porque nós tivemos campos de concentração aqui no Pará, né, ele é alemão, austríaco, na verdade. Apesar de ter sido preso durante a Segunda Guerra Mundial, acusado de uma série de coisas, de ficar no campo de concentração, ao fim da guerra ele resolveu continuar contribuindo para a Amazônia e fazendo esses estudos. Praticamente ele teve 50 anos de produção científica na área de limnologia, né, e pôde chegar a este modelo. Então, perceba, as duas informações que estão lá não são do Alberto. O Alberto leu o Scioli, o Harold Scioli, leu Wolfgang Jung, utilizou os conceitos dele para construir o seu argumento. O Alberto Val construiu um texto bom, mas a pessoa que produziu aquelas citações, não. Ela fez um recorte, não consultou as obras originais e obliterou as citações corretas. E mais, notem que aqui são citações indiretas. Significa que essas palavras são do Alberto, não são do Scioli. São palavras que o Alberto redigiu, o Alberto Val e seus colaboradores, a partir da leitura dele do Scioli e da leitura dele do Jung. Então, quando eu pego e retiro essas palavras, elas nem sequer são do Scioli. O dado é. Então, aí há 3 erros se acumulando. Eu me apropriei das palavras do Alberto. As palavras do Alberto são sobre dados de outros autores. E eu fiz isso como se fosse uma citação indireta, quando não era. Então, notem, né, que é ipse literi esse trecho com este. Então, por onde eu consiga olhar esse trecho, ele é um plágio. E isso é muito comum. Porque se cria uma lenda que bastando eu colocar o nome do pesquisador que eu li e peguei as informações, não é mais plágio, eu estou citando. Não, você não está. Se você citou errado, você não está. Se você está só mudando algumas palavras, ou se você está mudando a ordem, olha, aqui primeiro foi falado do Scioli, depois do Jung. Ah, então eu coloco primeiro o Jung, depois o Scioli. Isso não é produção textual. Você está apenas mesclando palavras de uma forma diferente das originais. Qual é a contribuição com isso? Quando a gente produz um texto acadêmico, qual é o principal interesse? Qual é o meu objetivo? Comunicar algo, informar. Se eu estou só pegando informações que já existem, qual é a relevância disso? As citações diretas e indiretas não é para pegar extrato do trabalho das pessoas para pôr no meu texto. Porque o propósito maior do meu texto é informar algo novo, algo que ainda não foi dito. E que para ajudar a dizer isso, eu, porventura, posso fazer citações. Mas só sair recortando o trabalho dos outros não tem relevância de trazer uma informação nova. Porque, afinal de contas, eu poderia muito bem ler o Jung para saber que 20% da região amazônica pode ser considerada área úmida. Eu poderia ler o Scioli para saber essa relação ambiente aquático e terra firme. Só essas duas informações, por mais que elas tivessem sido referenciadas de forma correta, elas não agregam valor ao meu texto, se ele não traz uma contribuição minha. Eu primeiro preciso fazer a minha contribuição, para que aí eu use. Vamos supor que eu vá estudar plano topográfico ali da Marabá Pioneira. E eu resolvo, né, que aquele plano topográfico se enquadre no ambiente de transição aquático e terra firme. Essa classificação, ela é do Scioli. Então, de acordo com o Scioli, né, algumas áreas da região amazônica podem ser consideradas como planos que, porventura, representem uma transição de um ambiente aquoso tendendo à terra firme. Né?
Conceito, em geral, eu não faço citação indireta. Eu retiro exatamente como o autor falou, para não deturpar a interpretação do conceito que ele definiu. A partir disso, e aí eu faço a minha construção textual. A citação é para amparar, não é para ela em si ser a produção textual, ser uma série de recortes do trabalho dos outros. Porque se é para ler informação dos outros, se lê no original. A ideia não é você construir um repertório de informação alheia. A ideia é você construir a sua informação. E para dar validade à sua informação, você cita que outras pessoas chegaram a conclusões parecidas. Ou não. Pode ser que você queira mostrar que está todo mundo errado. Você cita, apesar dessa gente dizer isso, eu estou dizendo esse outro. E a partir do meu método eu vou provar que eles estão errados. Isso também é possível. É mais raro, mas é possível. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Né? Por hora, sem dúvidas, né? Tá. Vamos seguindo. Então, é preciso ter em mente que produzir um texto acadêmico não é, tenho bem em mente, não é colocar várias citações diretas em um parágrafo. É quando eu pego e copio exatamente o que o autor falou, coloco lá, fulano et al., 2000 e alguma coisa a página, e uma sequência de citações diretas, como também não é fazer uma série, uma sequência de citações indiretas. Li isso, achei interessante, coloca. Li isso, achei interessante, coloca. Mas eu não vou fazer citação direta. Então, vou escrever o que eu entendi com as minhas palavras. Fiz um parágrafo assim, fiz um segundo parágrafo assim, fiz 10 parágrafos assim. Tá, o que é seu? Estou trabalhando só uma releitura do que já foi dito. Qual é a contribuição com isso? Então, tome muito cuidado com este processo de construção textual. A norma diz para a gente que citação indireta é um texto baseado na obra do autor consultado. E cuidado com essa questão, é um texto baseado. Ou seja, você se toma ele por base. Você não simplesmente pega ele e reescreve ele com outras palavras. Isso é parafrasear. Isso não é citar. O que é tomar por base? Imagina que os conceitos, os dados e as informações funcionam como se fossem ferragens, construindo uma estrutura. Então, você toma eles por base. Eles são a sapata da sua residência. Mas os tijolos, a argamassa, o concreto, o telhamento, os revestimentos, é seu. A citação é para basear, é para ser a base. Mas todo o corpo, todo o resto do trabalho precisa ser autoral para ter uma contribuição. Tenham isso em mente. Voltando ao exercício lá do final, né, que nos 2 primeiros quadrinhos diziam: eu ia comprar 2 rocamboles para o café da tarde de amanhã. Ela fala ao telefone com alguém. Mas lembrei que amanhã tem bloquinho de carnaval. Justo à tarde, você quer ir? Então, lendo esses 2 quadrinhos, eu posso imaginar que a senhora que responde a ela: sério? Claro que quero. Está fazendo um convite para outra senhora, que ela ia comprar 2 bolos de rocambole, mas como ela lembrou que tem bloquinho de carnaval, você quer ir? Estaria convidando ela e cancelando o lanche da tarde para as 2 irem passear. No 4º quadrinho, aparece a idosa comprando um bolo de rocambole. Então, na realidade, ela queria saber se a outra ia para o bloco, para que ela pudesse comer o bolo de rocambole sozinha. O que eu queria com essa história? Eu não sei, deixa eu ver aqui o que a Ana Costa falou. Eu entendi que a senhorinha iria provavelmente se reunir com a amiga no café da tarde, no dia seguinte, mas como no dia que ela iria realizar o encontro e o bloquinho, resolveu mudar seus planos.
Ou seja, passa a ideia de que ela resolveria mudar seus planos, mas na verdade o que ela queria era só comer o bolo só. O que eu queria exemplificar com esse texto? Que quando a gente pega e lê algo em fragmento, a nossa interpretação é fragmentada. Então, quando eu estou fazendo produção textual, eu tenho que tomar um cuidado para não ir lendo fragmentos. Ler o capítulo 6 do Alberto Val, 2010, e não ler aquilo que ele citou. Não ler a construção que ele fez. Não ler o Janck, não ler o Scioli. Senão eu vou entender parcialmente a história. E eu posso, porventura, traduzir isso para o meu texto. O meu texto pode ficar com uma ideia parcial da informação. Esse é um outro caminho de erros que eu também reparo. Que, por vezes, como ao invés de eu ler o livro inteiro, eu leio apenas aquela página que eu achei interessante. Ao invés de eu ler o artigo inteiro, eu leio apenas aquela citação que eu achei interessante. E isso não é fazer produção textual acadêmica. Nós precisamos enxergar o todo. Porque muitas vezes, enxergando o todo, a gente já faz interpretações equivocadas. Imagine a gente enxergando só um fragmento da história. Então, tenham também em mente que é importante que se leia tudo aquilo que vai citar na íntegra, exatamente para criar habilidade, conhecimento e domínio sobre aquilo que está citando. Não crie por hábito ler uma citação numa página e dizer: esse cara falou isso aí, achei interessante. Quando muitas das vezes nem foi ele que disse aquilo, ou alguém que ele leu disse. E porventura, se foi algo que ele disse, verifique a construção daquilo que ele disse, antes de carregar aquilo diretamente para o trabalho de vocês. O que eu tinha para fazer no acolhimento era essa ideia geral, né, desses dois principais erros que eu encontro. Lá no dia 25, para aqueles que quiserem continuar participando, nós vamos adentrar mais especificamente nesse processo de construção das citações. Há alguma dúvida? Qual seria o método correto de uso das citações diretas e indiretas? Bom, primeiramente é seguir o padrão da BNT, se isso for solicitado. O segundo aspecto, citação direta, extração na íntegra daquilo que o autor falou. Em geral, a gente faz isso para quê? Conceito e lei. A lei, porque se a gente for ficar... A gente não pode modificar a lei, que a gente pode mudar sentido. Citação indireta. Eu preciso do dado do fulano. Chego à seguinte conclusão, né? Devido à supressão vegetal nos arredores de Marabá, o clima urbano foi impactado. O microclima da Nova Marabá tende a um aquecimento na próxima década. Isso é eu afirmando. Tá, mas da onde eu tirei isso? Essa é a minha hipótese. Ok, vou atrás de alguém que tenha estudado o microclima e que tenha chegado a resultados que mostram que a supressão vegetal resulta em aumento de temperatura. Vou atrás de pessoas que tenham estudado expansão das ilhas de calor em cidades médias e que atrelem isso ao aumento da temperatura. E aí pego essas informações e cito no meu texto. Bom, de acordo com fulano e Beltrano, as cidades que passaram por supressão vegetal tendem a ter um aumento da temperatura no microclima local. Logo, é possível de se esperar que isso venha acontecer em Marabá. A partir disso, eu virei verificar... não pode citar a primeira pessoa. Será verificado se é possível observar uma tendência na série histórica das medições de temperatura. Aí vamos atrás de dados e tentar modelar o padrão. Percebam como é esse o processo de construção da citação. Ela dá base para o meu argumento. Ela não é simplesmente algo legal que eu li ali e quero que esteja dito no meu trabalho também. Eu pego dados e informações. E essa parte a gente vai aprofundar no nosso próximo encontro, dia
25, nós vamos nos aprofundar mais sobre esse processo da construção das nossas citações. Certo? A outra, tenho que enviar a atividade assíncrona antes do dia 25? Sim, quando você clicar lá no link, você vai perceber que tem uma data lá que define quando você precisa entregar. E é antes do dia 25. Mas eu garanto que não é hoje que vence. Isso, dia 22. Sim, deste mês. E o nosso próximo encontro é esse mês ainda, sim. É semana que vem. Né? Para nós verificarmos este detalhe das citações. Se não há mais dúvidas, eu vou encerrar a gravação.